Programando Bordados na Prática. Esse é um quadro aqui da eBordados, onde semanalmente eu trago um novo conteúdo falando sobre programação e edição de matrizes de bordados computadorizados. Fique sabendo, 70 a 80% da qualidade dos seus bordados computadorizados irão depender dessas dicas aqui. Eu sou o Gixson de Oliveira, aqui da eBordados, e vem comigo aprender programação de bordados. Bom, vamos lá então. O que eu tenho aqui no computador para hoje, para a aula de hoje, é exatamente esse cachorrinho aqui, ó, né? Um cachorrinho bonitinho, feito em tatame, com alguns aspectos ali de sombreado, uma camiseta azul, né? E eu vou começar pelo redesenhar devagar para a gente analisar a estrutura do desenho, ver onde começa e onde termina, vamos lá. Então, Shift R aqui no computador, já trouxe a barrinha aqui do leitor de ponto, está fazendo ali aquela estrutura inicial para fazer os pontos por cima, tá? Que é um ponto suporte extra. Fez as patinhas, fez as orelhas, agora fez ali a parte da carinha do cachorrinho, né? As orelhas, está fazendo alguns sombreados em tatame ali, está fazendo a camiseta dele azul, fez a linguinha, o coraçãozinho da camisa, fez os contornos, corrido simples, tá? Finalizou então o desenho. E agora a gente vai começar a realizar algumas alterações em objetos que eu já julguei aqui que vão dar ou problema na máquina ou que podem deixar a desejar no aspecto de qualidade, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto aqui observado nesse desenho é essa orelhinha aqui, ó. Tá vendo essa orelhinha? Vou dar um Shift S para você enxergar só o ponto dessa orelha, tá? Tá vendo essa torção aqui? Pois é, isso aqui pode ser um grande problema lá na máquina. Por quê? A máquina vai exercer um esforço por sobre o tecido para bordar, para fazer essa curvatura muito grande. Então ela vai sair desse ponto, tá vendo esse ângulo? Até que a máquina consiga fazer essa torção, ela vai exercer uma força sobre o tecido muito grande, principalmente se for bordar em malha, tá? Então é uma coisa que eu não gosto muito de fazer esse tipo de torção no tatame. Se fosse ponto cheio não teria problema algum porque ele borda em coluna, tá? No tatame isso é um problema porque ele tem ponto demais até que a máquina consiga fazer essa conversão de ângulo de um mesmo objeto de um lado para o outro, tá? Então, nesse caso aqui eu vou resolver esse problema clicando aqui em enchimento complexo, tá? Porque se você observar, esse objeto ele foi desenhado com essa ferramenta aqui, ó, curva complexa, tá vendo aqui, ó? Esse ícone aqui que foi usado, que é o objeto, tá vendo? O objeto que eu estou usando, esse que eu estou selecionado, é esse aqui, ó. E o tipo de ponto que foi usado, a ferramenta que foi usada para fazer esse objeto, é exatamente esse aqui, ó. Ó, você observa que é esse cara aqui, curva complexa, tá? Por isso que ele tem esse ângulo de curvatura aqui. Então eu vou clicar de enchimento complexo, eu vou clicar no botão enchimento complexo e ele vai trocar a aplicação dos pontos. Então se você observar aqui do lado direito, olha, ele trocou inclusive o ícone da ferramenta que foi usada para fazer esse objeto. Só de clicar em enchimento complexo ele já muda, na verdade ele aplica os pontos de novo considerando essa nova ferramenta. E aí ele perdeu aquela curva, né, no ângulo. E eu vou colocar uma angulação agora padrão aqui, né, para um lado só. Escolho um ângulo legal aqui, uma lateral, faço uma angulação única, tá? Isso tende a ficar melhor lá na máquina na hora de bordar, vai exercer menos força sobre o tecido, tá? Então beleza, a outra orelhinha já está certinha, não está com esse problema, né? Não é necessariamente um problema, tá? Tem situações que você pode usar isso aqui, mas nesse caso desse desenho, desse objeto, eu não recomendo. E a gente vai levar na máquina depois para bordar, então a gente vai tirar a prova dos 9 para ver se realmente a alteração que eu fiz se valeu a pena. Bom, essa é a primeira observação com relação a esse desenho. Uma outra alteração aqui que eu julguei necessária é o narizinho dele que está em tatame. Vamos colocar então em ponto cheio. Nesse caso aqui ele já está com 7, tá? Deixa eu ver o tamanho total do desenho, que me parece que ele está maior do que eu preciso. Tá vendo? Ele está bem grande. Eu vou deixar ele com 120 de altura, 12 centímetros de altura, que é igual a 120 milímetros de altura. Agora sim, o ponto cheio do narizinho, eu posso trabalhar com ponto cheio. Eu vou colocar o ângulo o ângulo do ponto nesse sentido aqui, tá? A densidade do ponto eu vou manter 0,38 e comprimento da divisão automática eu vou manter 7, tá legal, tá? Não tem problema nenhum. E exatamente isso que eu vou fazer, tá? Agora uma alteração bacana que eu julguei aqui que vai ficar interessante no desenho, porque é bem assim, ó, se você observar, a linguinha dele está em ponto tatame, tá certo porque o objeto, a distância de comprimento do objeto está dando em torno de 7,3 milímetros, ou seja, é o suficiente
para colocar o tatame. Mas não dá com aspecto legal. Se eu colocar simplesmente mudar para ponto cheio, vai ficar longo demais a distância do ponto. E aí, se usar a divisão automática, fica esse buraco no meio aqui, né? Em alguns casos, a divisão automática é legal. Em outros casos, pode dar um aspecto meio estranho para o desenho, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou criar uma situação onde a gente vai trabalhar o ponto cheio, tá? A gente vai trabalhar o ponto cheio, só que escolhendo o ponto de vinco, né? A gente vai criar um vinco manual dentro do ponto cheio, tá? Porque se a gente colocar a divisão automática, por mais que você mude os parâmetros aqui, ó, por mais que você mude os valores, não vai ficar com aspecto legal. E não colocar ponto cheio fica com uma distância de ponto muito grande. E aí, na hora que bordar esse corrido simples em cima, vai criar um buraco dentro do ponto cheio. Na hora que a agulha bater em cima desse ponto cheio aqui, como ele é muito distante, vai ficar um buraco, vai danificar, vai dar para ver o tecido, vai ficar esquisita a qualidade do bordado, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou usar o ponto cheio e vou fazer uso de uma ferramenta chamada carimbo, tá? Exatamente isso. Eu vou fazer um desenho fora aqui, vou fazer um objeto, vou duplicar esse objeto aqui para fora, tá? Depois eu faço nele em si, tá? Vou duplicar esse objeto para fora e vou fazer uso da ferramenta para você ver como funciona. A ferramenta carimbo, ela vai servir para mim fazer uma marcação. Eu vou fazer um desenho especificando para o objeto onde eu quero fazer uma marcação, um vinco, exatamente um vinco, por isso o nome carimbo, tá? Para dar aquela sensação de carimbado, tá? Eu vou fazer um desenho carimbando aqui esse traço, vou fazer um vinco nesse objeto, tá? Fica confuso falando, bom é realmente mostrar. Então vamos lá, eu vou escolher aqui a ferramenta carimbo entalhado, tá? E aí aqui do lado eu tenho uma série de ferramentas, eu não vou trabalhar com todas as ferramentas agora, porque é muita coisa para mim te mostrar em uma aula de 30, 40 minutos, tá? Então não dá, precisaria de muito mais tempo, são temas para as outras aulas, para a gente falar um pouquinho sobre cada elemento desse, tá? Mas o fato que a gente quer é usar um recurso que tem aqui para desenhar o carimbo, então eu vou desenhar a formata do carimbo, que é esse aqui, ó, digitalize, para você digitalizar a forma. E aí você vem aqui com o objeto selecionado, eu venho aqui em comece a digitar, cliquei em comece a digitar, ele já está esperando que eu faça um desenho. E eu vou fazer um desenho aqui aleatório, só para você ver como funciona. Por cima do objeto. Aí eu vou dar um Enter de novo. Ah, Dixon, não aconteceu nada. Na verdade aconteceu, você desenhou o carimbo, tá vendo? O carimbo está selecionado aqui. Exatamente a forma que eu fiz por cima do objeto aqui, ó, não foi aplicado ainda o carimbo no objeto, mas foi desenhado, tá vendo aqui? Nesse quadradinho mostra exatamente a forma que eu fiz. Agora eu venho em carimbo, usar carimbo. Eu vou clicar nessa palavra aqui, ó, usar carimbo. E aí ele vai trazer a forma para a ponta do mouse, tá vendo? Para o ponteiro do mouse. E como o objeto em questão está selecionado, eu vou clicar em cima desse objeto. Aí ele dá eu clico uma vez, ele trava o objeto ali, e o segundo ponto que eu tenho que clicar com o mouse é para definir o ângulo, tá vendo? A angulação desse carimbo, dessa forma que eu desenhei com a ferramenta carimbo. E eu escolho a forma e dou mais um clique. E aí você já observa que ele aplicou o carimbo, ou seja, ele pegou aquela forma que você havia desenhado e fez exatamente um vinco, eu chamo de vinco isso aqui, né? Ele fez um vinco, ele fez um dente, ele obrigou a máquina, ele obrigou o Wilcon a dar alguns pontos exatamente onde passava aqueles traços da ferramenta carimbo, tá? E ele fica esse efeito forte. Se você tirar o TrueView, você não consegue enxergar, você tem que estar com o TrueView habilitado ou habilitar aqui os pontos, mostrar pontos da agulha, para você ver, tá vendo? Ele vai dar um pontinho, ou seja, durante a realização do ponto cheio desse objeto, ele vai dar alguns pontinhos extras exatamente alinhados conforme eu fiz aqui o desenho, marcando aquela estrutura de ponto cheio com um vinco bem forte, que a gente entende como carimbo, que é o nome da ferramenta, tá? E aí o que eu vou fazer usando esse recurso? Eu vou fazer exatamente um vinco no meio da linguinha dele, tá? Para criar um efeito melhor para a linguinha. Então tá aqui o objeto, vou clicar aqui em comece a digitar, e vou fazer exatamente um objeto, olha, desenhando aqui, ó, no formato exatamente no meio da linguinha dele. E vou dar Enter. Desenhei o objeto, dou Enter por 2 vezes, ele fez aqui o traço, tá vendo? Já foi desenhado, traçado. Eu venho aqui em usar carimbo, volto lá para cima do objeto, dou um cliquezinho, aí ele pergunta se quer girar, mas eu não preciso nem girar, é só clicar de novo, e pronto, ele fez o vinco. Tá? Eu vou dar um ESC para tirar a ferramenta de seleção. E agora, se você observar, olha, já tem um dentezinho, só que vou dar um Shift S aqui para visualizar só esse objeto.
Só que a aplicação desse vinco, nesse caso, não ficou legal porque o ângulo de curvatura do ponto cheio não está interessante. Então, eu vou colocar aqui ele perpendicular ao traçado do carimbo. E aí o aspecto da língua já ficou melhor. Então, ficou com uma dobrinha no meio da língua, tá? E aí, por cima dessa dobrinha, vem o ponto costura que vai fazer o contorno. Então, ele já ficou com um aspecto legal, tá vendo? É uma forma que você encontra de trabalha o ponto cheio, não coloca necessariamente o tatame, não coloca ponto cheio sozinho. É o ponto cheio, porém, com uma divisãozinha no meio ali, onde você desenha o vinco que você quer fazer. Então, isso pode ser aplicado no tatame, pode ser aplicado no ponto cheio. Você pode explorar bastante o uso dessa ferramenta carimbo aí. Eu não vou te mostrar mais detalhes, porque, como eu falei, precisaria de muito mais tempo, tá? Mas tá aí, depois você futuca aí, que você vai fazer bom proveito, tenho certeza, dessa ferramenta de carimbo, beleza? Então, vamos analisar agora só a aplicação do ponto inicial e ponto final desse objeto. Então, cliquei aqui com a ferramenta de forma, remodelar. Vou colocar o ponto inicial para começar aqui em cima. E vou colocar o ponto final para terminar aqui embaixo, tá? Para ele melhorar o acabamento do objeto. Vou aproveitar que eu estou com esse objeto selecionado. Vou tirar um pouco da compressão de polimento dele, porque 36 é muito exagerada para esse objeto que é tão pequeno, tá? Vou aproveitar e vou alterar a estrutura desse tatame aqui da boquinha, da parte interna da boca dele, tá? Não vou colocar ponto cheio aqui. Deixa eu ver se colocar ponto cheio isso vai ficar melhor. De repente, se colocar ponto cheio com uma divisão automática, fica interessante. Não ficou bom. Eu vou deixar tatame mesmo, só que eu vou usar esse pesponto aqui, ó, esse pesponto diagonal, ele vai dar suavidade para os cantos extremos do meu objeto, ou seja, aonde o objeto é muito estreitinho e ele pede ponto cheio, ele coloca menos pontos com essa ferramenta aqui, pesponto diagonal, tá? Então, vou colocar isso aqui. E também vou trabalhar com um comprimento mínimo, maior, né? Em vez de 0,40, vou colocar o Shift S aqui para você ver. Eu gosto de fazer mostrando, porque senão você não entende, não vê acontecendo, tá? Então, tá aqui o objeto, tá? E eu vou colocar aqui, ó, 1 milímetro. Você vai observar que ele vai mudar um pouco a estrutura dos pontos. Visualmente, aqui no computador, você não consegue perceber com tanta clareza assim, porque o objeto realmente é pequeno. Mas lá na máquina isso vai fazer total diferença. Então, eu troquei de 0,40 milímetros para 1 milímetro, para ele fazer com que esses objetos mais estreitos não tenham menos de 1 milímetro de comprimento, tá? Essa é a ideia. É uma forma também de não abrir mão do tatame, tá? Onde a gente não quer aplicar ponto cheio, mas também não permitir que o tatame fique com um excesso de pontos. Beleza. Vamos visualizar todos os objetos novamente. E agora a gente vai rodar algumas outras alterações no que eu rodo desenho. Então vamos lá. A gente já viu aqui a costura na orelha, né? O ângulo de costura na orelha, que a gente já acertou ali, tirou aquela curvatura. Acertamos também o carimbo, né? Fizemos aqui o uso do carimbo. O que mais que a gente pode ver aqui? Ângulo de costura da mancha, tá? Essa manchinha no rosto dele aqui, ó. Se você observar, o ângulo do rostinho dele tá com, deixa eu ver, 60 graus. No caso da manchinha, eu vou colocar também com o mesmo valor, tá? Aqui eu vou colocar na mão, justamente para poder respeitar ali a angulação que a gente está vendo do rostinho. Então, eu vou colocar aqui, ó, exatamente... Dixon, mas qual o sentido de você colocar a angulação desses dois objetos na mesma direção? Vamos lá, vou te mostrar aqui, ó, tá vendo? Eu colocando a angulação, deixa eu mostrar pontos. Colocando a angulação desses dois objetos na mesma direção, vai acontecer que isso aqui não é uma mancha. A ideia desse objeto não é fazer com que nós tenhamos ali na carinha dele uma manchada, um efeito manchado, tipo um degradê, mesclando as cores de fundo com a própria mancha, a mancha propriamente dita. Então, eu colocando os objetos na mesma angulação de ponto, vai fazer o efeito seguinte: quando eu bordar essa manchinha lá na máquina, os pontos meio que vão somar o branco, ou seja, os pontos do branco, que vai vir primeiro, vão meio que ficar entrando por entre os pontos da manchinha cinza. Isso vai dar um aspecto meio que de mancha mesmo, né? Vai ficar meio que confuso ali, não vai ficar com aquele objeto totalmente marcado, você vendo aquela marca forte da mancha, tá? Então isso aqui é interessante para você fazer com que os pontos eles se mesclem, tá? O ponto que vem por cima vai se mesclar ao ponto de baixo, dando esse efeito aí interessante de difusão, uma coisa um pouco mais no efeito de degradê, né? Bom, então tá feito aqui, fiz a alteraçãozinha, coloquei ali o mesmo ângulo da manchinha em relação ao rostinho, tá? Isso aqui já é o suficiente para dar esse aspecto legal no rostinho ali, dar uma textura bacana na manchinha, tá?
E agora o que a gente vai ver aqui é o seguinte, vamos vazar esse coraçãozinho, vamos vazar esse coração. Se você observar, ele foi bordado em cima da camiseta. Nesse caso aqui da camiseta em ponto tatame, Gixson, teria problema? Não. Se eu bordo do jeito que está aqui, não teria problema. O tatame vermelho ia bordar, principalmente pelo fato de que esse aqui ele está bordando tatame em cima de tatame. Isso é um problema? Não necessariamente. Bom, então agora a gente vai considerar vazar esse coraçãozinho em relação à camiseta. Não necessariamente que, Gixson, mas se eu bordasse por cima daria problema? Não daria problema nesse caso aqui, mas eu vou mudar a textura do ponto da camiseta. Inclusive eu vou te mostrar algo que eu tenho certeza que você nunca viu. Vale até o seu joinha, vale o seu like, vale comentário, vale tudo, compartilhar, se inscrever, né? Vale completamente tudo. Se valer, você faz tudo isso que eu falei. Comenta, compartilha, se inscreve no canal e tudo mais. Manda para os amigos, tá? Deixa eu te mostrar primeiro, depois eu cobro. Vamos lá. Então assim, para aplicar esse efeito, na textura da camisa ali, eu vou recortar esse coraçãozinho, tá? Então eu vou fazer aqui uma seleção desse objeto de fundo e vou fazer um desenho aqui com a ferramenta de enchimento complexo, exatamente no formato do coração que eu tenho aqui atrás, tá? Para vazar esse elemento. Então vamos fazer aqui um desenho. Vou repetir o coração. Poderia usar outras ferramentas para fazer esse recorte, mas vou fazer na mão aqui. É bom que você aprende mais uma técnica para fazer corte de fundo, né? Então selecionei aqui a camiseta azul, fiz um coração, você percebe que eu fiz ele um pouco mais para dentro, tá vendo? Do coração principal. E vou dar Enter aqui para ele vazar. E agora você pode observar que ele já vazou o objeto. Vou colocar outro view para você ver melhor, tá vendo? Já vazou aqui o objeto em relação ao coração que a gente tem vermelhinho, beleza? Então vazei os objetos ali para dar um aspecto melhor. Se fosse, como eu falei, se fosse tatame em cima de tatame como está aqui, não teria problema. Poderia bordar numa boa que dá super certo. Inclusive, muitas vezes, dependendo, eu acabo recomendando você bordar por cima do que vazando, tá? Mas aqui eu vazei porque eu vou te mostrar um ponto agora muito especial. Vamos lá. Que ponto especial é esse? Eu vou selecionar tudo que é azul aqui, justamente para eu enxergar só a camiseta. Ali ele está enxergando uma partezinha do rosto também, do olhinho, mas não tem problema. Eu vou selecionar aqui só a parte da estrutura. Primeiro eu vou selecionar a parte do meio para você ver a diferença, tá? E eu vou clicar duas vezes no objeto. Clicar duas vezes aqui, vou em enchimentos, tá? E eu vou trabalhar um valor aqui de deslocamento, que é exatamente trocando, em vez de trabalhar com fração de deslocamento, tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho fração de deslocamento, que ele vai mexer na estrutura do ponto, tá? Na gravura do ponto tatame. Em vez de trabalhar com a fração de deslocamento, eu vou trabalhar com linha divisória. E aí quando eu mudo para linha divisória, ele dá uma característica. Gixson, é isso aí que você ia me mostrar? Ainda não. Então assim, ó, a gente vai trabalhar aqui com dois valores aqui, que é o seguinte. Toma nota, tá? Toma nota porque você tem que digitar. Eu vou digitar aqui, ó, 332211. Isso é um código, tá? Para você alterar a estrutura visual dos pontos aqui no Will. Colocou linha divisória, sequência 332211. Então anota esse valor aí, porque sim, existem vários outros números, várias outras sequências que você pode usar para mudar a textura do ponto tatame, é a amarração do ponto, que vai dar um aspecto visual melhor no seu bordado, tá? Diferente muitas das vezes, melhor ou pior é a questão de fazer teste, tá? Mas, então vamos lá, 332211. Eu vou te mostrar esse, poderia te mostrar vários outros, mas infelizmente a gente não tem tempo dentro de um vídeo único mostrar tanta coisa assim. Então vamos trabalhar com esse aqui que eu gosto muito, que é esse efeito aqui, ó. Coloquei o valor da sequência e aqui embaixo eu vou colocar 45 graus e vou dar Enter. E aí? Bonito ou não é bonito? Gostou ou não gostou? Então vale aquele like, se inscreve, compartilha, comenta, faz tudo isso aí que o pessoal do YouTube fala, tá? Porque fica da hora, gente. Olha só que bacana que fica. Fica muito bacana isso aqui, tá? E aí o que você pode fazer? Copia a propriedade, ficou tão bonita essa textura, dá uma textura de uma malha, um tecido diferente, um negócio bem especial. E aí você copia essa propriedade, né? Vem aqui nesse botãozinho, ó, fazer propriedades atuais, cliquei nesse objeto, clico em fazer propriedades atuais. Seleciono os outros objetos que eu também quero aplicar esse tipo de ponto. Tá? E venho aqui nesse botãozinho aplicar propriedades atuais. E ele aplicou. E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso melhorar aqui o aspecto do ângulo do ponto para valorizar ainda mais esse tipo de ponto aqui, esse efeito, tá? Então eu vou colocar aqui, no caso da camisa, eu vou deixar ele retinho assim. Uma leve curvatura, bem de leve, tá? E na manguinha eu vou colocar já numa posição um pouco diferente. Justamente para ele aplicar o ponto com um aspecto levemente diferente
em cada um dos objetos, né, para poder a camiseta ficar com movimento, né, vamos dizer assim. Exatamente isso. Pronto, agora vamos dar um Shift S para exibir os desenhos todos. Olha como é que a camisa ficou bacana, tá vendo? Então por isso que eu preferi vazar esse objeto aqui em relação, eu preferi vazar o fundo em relação a esse coração, tá? Exatamente por esse motivo, para fazer essa estrutura aqui, tá? E a densidade dessa estrutura, vou colocar aqui, vou pegar todos os objetos, né, dessa camiseta, com essa textura bacana que eu te mostrei, que você vai dar um like, vai compartilhar, vai dar joinha, vai curtir, vai se inscrever, vai fazer tudo que eu mereço por ter te dado o ouro, tá? Isso aqui é o ouro. Vamos lá então, colocar 0,40 aqui na densidade. Vamos trabalhar com compensação de polimento. 0,50 tá legal, vou manter, tá? Já vazei o coração. E agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa estrelinha menor aqui, vamos aumentar o espaçamento dela, 0,75, acho que vai ficar legal. Vamos exibir todos os objetos desse bordado aqui, que estão com o tipo de ponto contorno. Então, selecionar por tipo de ponto, contorno. Vamos exibir todos eles. Vamos aumentar o espaçamento desses objetos aqui, para ficar mais levinho, tá? E vamos dar uma olhada na estrutura, na compensação de polimento dessa carinha dele. 0,50, vamos colocar um pouco maior, vamos colocar 0,60, tá? E agora eu vou pegar os elementos pequenos em ponto cheio, selecionar todos os objetos em ponto cheio. E agora eu vou pegar esses objetos pequenos aqui, ó, tá vendo? O olhinho dele, essa parte aqui, ó, todos esses objetos menores, e vamos colocar um espaçamento maior para a gente ficar com um bordado mais leve nessa parte, tá? Vou colocar aqui em torno de 0,80 milímetros de espaçamento, para ele ficar bem levinho, porque esses objetos são bastante estreitinhos. Esse objeto aqui, que é um detalhe do nariz, eu vou deixar ele um pouco mais alto, tá? Então estou mudando aqui a estrutura do objeto. O espaçamento dele já está bom, só aumentei um pouco a altura dele do objeto em si ali. Esse objeto menorzinho também, vamos aumentar a densidade dele. Aumentar a densidade não, desculpa. Aumentar o espaçamento, diminuir a densidade dele, tá? Esses objetos aqui de cima também, que é a franjinha dele, vamos colocar uma densidade aqui menor, ou seja, aumentar o espaçamento do ponto, tá? Agora vamos redesenhar devagar para a gente analisar se o que a gente fez foi suficiente ou se precisa alterar mais alguma coisa para esse desenho ficar ainda melhor, tá? Uma outra alteração que eu vou fazer aqui, que eu achei que vai ser importante, pode dar um aspecto legal, é só no rabinho deixar um pouco mais volumoso o pelo do rabinho. Então eu venho aqui, em vez de tatame, eu vou colocar ponto cheio e eu vou ativar a divisão automática aqui e vou colocar valor bem pequeno, vou botar aqui 3,5 para dar esse efeito bem irregular no rabinho, só no rabinho dele, tá? Poderia colocar nas orelhinhas também, mas a princípio, vamos colocar na orelhinha e no rabinho para ver como fica. Vamos colocar aqui, de repente vai dar um efeito legal aqui, vou botar 3,5. Vamos deixar ponto cheio então, eu gostei do efeito, vai ficar legal. Ponto cheio com divisão automática de 3,5, tanto no rabinho quanto nas orelhinhas, para ele valorizar mais esse aspecto de textura do pelo, tá? Já o roxinho, o corpinho dele, as patas, aqui o pescocinho, vamos deixar como está mesmo, que foi um tatame. Gibson, qual o ponto que está? A gente está trabalhando com um tatame aqui, com fração de deslocamento de 0,25, 0,25, e o que está dando esse efeito aleatório no tatame é exatamente 50% no valor aqui do aleatório. Se você trabalhar com o valor 0 aqui no aleatório, deixa eu selecionar todos os objetos em tatame para você ver melhor. Todos os objetos em tatame. Agora eu vou selecionar aqui o corpinho dele todo. Vou colocar o True View. E eu vou trocar aqui de 50% efeito aleatório, eu vou colocar 0 para você ver. Tá vendo? O 0 é o ponto tradicional, o tatame convencional, que vem já formatado por padrão no Wilco. Então, para dar esse efeito aleatório, para dar essa característica de pelo, ainda que usando o tatame, você vem e aumenta esse valor aleatório aqui, ó. 50% já é suficiente. Se você quiser ainda um valor mais aguçado, um efeito aleatório ainda mais aguçado, para dar uma característica de pelo maior, você coloca um valor maior nesse efeito aleatório aqui em porcentagem, tá vendo? Coloquei 75%, para ele bagunçar bem a estrutura do tatame, tá? E aí, deixa eu ver aqui, Shift S de novo. Bom, essas foram as alterações que a gente fez, que eu considerei válidas. Vamos dar um redesenhar devagar aqui para a gente ver como o desenho ficou, no final das contas, depois de feitas essas alterações. Faz ali a estrutura inicial, faz os objetos tatame, ponto cheio no rabinho, faz a estrutura do tatame ali do corpinho, né, das orelhas, faz agora o rostinho
com essa alteração no efeito aleatório do tatame, né? Faz a camiseta bacana, que valeu o like aí, comentário, né? Fez ali a estrutura dos contornos, fez os detalhezinhos em ponto cheio e finalizou o bordado. Agora a gente vai levar para a máquina para a gente ver como fica e a gente volta aqui para analisar o resultado final. Bom, e aí que você deve estar se perguntando, será mesmo que essas alterações que eu fiz aqui realmente vão dar diferença, vão dar resultado no bordado? Bom, eu gosto de testar a Vera, lá no campo de batalha. Então pega a matriz, leva para a máquina de bordado e é o que a gente vai fazer agora para ver se realmente o que eu fiz faz total sentido. Vamos lá. Bom, tá aqui o resultado, só uma observação. Lembra que eu falei que lá no início do vídeo que 80% da qualidade do bordado está na programação? Certamente que 20% então tem outros pontos, né? Outras características. E por uma falha minha, tá? Eu acabei colocando a agulha errada na máquina. Coloquei não, eu usei a agulha que já estava na máquina. E era uma agulha muito grossa para esse bordado aqui. Daí, eu poderia ter feito o desenho? Poderia, mas eu preferi porque aqui é um conteúdo educativo. Então, eu preciso te mostrar aonde você também precisa ficar ligado para você não errar conforme eu errei, tá? Então, se você observar, olha, a parte do pelo dele e essas estrelinhas, essas duas estrelinhas aqui, ó, foi bordado com uma agulha muito grossa. E aí danificou a estrutura do ponto, o ponto não ficou muito legal, ficou meio falhado. Tá vendo? Tanto é que a própria estrelinha, ela ficou bem falhadinha. Essa estrelinha aqui, ó, eu já tinha percebido o problema, e aí troquei a agulha e bordei de novo essa parte aqui. Bordei de novo não, né? Deixei bordar com a agulha correta. Então a parte da camisa, a parte do coração, ficou legal porque eu bordei com a agulha correta. Tá? É só uma observação, eu poderia ter refeito o bordado para você ver, fazer perfeitinho e te entregar a perfeição. Mas não, eu também erro e gosto de trazer como um material educativo para você ficar ligado, que mesmo sendo 20% só, né, de responsabilidade que está além da programação de bordado, mas pode danificar o bordado. Uma simples falta de regulagem ou até uma agulha errada que você usar pode danificar o bordado, como de fato aconteceu aqui. Se eu tivesse usado a agulha correta, isso aqui não teria acontecido. Tanto é que aqui deu certinho, tá? Mas olhando de um modo geral, tirando essa questão da falha nossa, né? O bordado ficou bacana, ficou legal. Olha a camiseta como é que ficou, a textura ficou ótima, deu certo. Aqui eu já fiz com a agulha correta, o coraçãozinho eu fiz com a agulha correta também. A parte da língua com a divisãozinha do carimbo, tá vendo? Ficou legal, ó. A parte do narizinho ponto cheio, a parte azulzinha dos olhos, mesmo que pequenininho, ficou com um detalhe legal. A parte aqui das orelhinhas, tá vendo? Tatame nesse sentido. Aqui em cima eu tirei a curvatura, lembra? Então o desenho de um modo geral ficou muito bom. O único problema aqui foi realmente ter usado a agulha errada. Mas fica a dica aí. É bom que você fique ligado aí também. 80% da qualidade do bordado está na programação. Mas não pode deixar de observar os outros 20%, porque você também pode acontecer isso com você, né? Então fica ligado. E no mais é só isso. O desenho ficou legal, tá vendo? Bom, é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. E para mostrar que você realmente gostou, deixa aquele like esperto para nos ajudar. Se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito. E coloca aqui nos comentários o que você gostaria de ver para a gente providenciar em vídeos futuros. Beleza? Fica aqui meu muito obrigado, um abração e tchau, tchau.